ele está cumprimentando os reitores e também representantes do Ministério da Educação. As autoridades aqui no saguão principal de entrada da FURB, que hoje recebe o reconhecimento oficial através da visita e assinatura do excelentíssimo senhor ministro da Educação, Dr. Marco Maciel, que faz possivelmente a sua última visita ao estado de Santa Catarina na qualidade de ministro da Educação. Posteriormente, ele deverá ocupar o cargo do Gabinete Civil, a chefia do Gabinete Civil, segundo notícias da imprensa brasileira. Professor, vamos então aguardar um instantinho. O professor, qual é? Pode falar aqui, professor. Professora conselheira foi a relatora do nosso processo, a professora Zilma Parentes de Barros. Pois não, vamos então conversar com ela. O professor Braulio vai fazer a gentileza de trazê-la até aqui, para que nós possamos então conversar e dizer da satisfação do povo de Santa Catarina, professora que relatou, a professora Zilda de Barros, que relatou o processo de oficialização da FURB. Como a senhora se sente hoje como uma das principais responsáveis por esse grande acontecimento para Santa Catarina e para o Brasil? Bom, preliminarmente, eu fui apenas a relatora do processo. O grande responsável pela transformação da FURB em universidade é a própria comunidade Blumenau, porque é uma universidade inserida no seu contexto e que serve a sua instituição e que tinha tudo para se transformar numa universidade. Portanto, eu participo nesse momento da alegria, não só do seu corpo docente, discente administrativo, mas também de toda a população que ajudou a construir de fato a sua universidade. Pois não, muito obrigado então. Feliz estada aqui em Santa Catarina. Também o ato importante do ministro hoje é o ato em que ele imposta o professor Arlindo Barnett no cargo de reitor pro tempore da Universidade Regional de Blumenau, fazendo parte das solenidades alusivas à instalação da nossa Universidade Regional do Vale do Itajaí, a única universidade do interior do estado de Santa Catarina, numa das cidades principais, que é Blumenau, e temos naturalmente a universidade na capital. Pois não? Bem, o voo que traz o ministro Marco Maciel a Santa Catarina, ele já chegou pouco depois das 8h30 no aeroporto Navegantes, e neste exato momento o ministro e a sua comitiva já se dirige para a FURB, está a caminho de Blumenau e, consequentemente, daqui a pouco, talvez daqui a 15, 20 minutos, ele deverá estar chegando aí na FURB, ok? Ok. E agora eu tenho aqui ao nosso lado o governador Espíridão Amin, sempre solícito e conversando conosco aos microfones da Rádio União. Governador cumprimentando autoridades religiosas, autoridades ministeriais e presente a este grande acontecimento. Vamos então, aqui nesta transmissão que nós fazemos, aguardar um instantinho só, que os cumprimentos são bastante para o governador. Bom, governador, bom dia. O que significa, em termos de Santa Catarina, esse grande acontecimento que é a instalação da nossa universidade? Eu acho que é um momento histórico para a educação de Santa Catarina. Indiscutivelmente, a FURB é, há muito tempo, um padrão de qualidade, é uma marca muito catarinense, muito do Vale do Itajaí, um jeito muito nosso, catarinense, de equacionar e encaminhar a formação da nossa juventude. Acho por isto que o Ministério da Educação cometeu um ato de justiça, praticou um ato de justiça, ao reconhecer que a FURB já era uma universidade. O que hoje vamos assistir é a formalização, é escrever num papel aquilo que os blumenauenses, aquilo que as mulheres, os homens do Vale do Itajaí, aquilo que de uma forma ou de outra Santa Catarina construiu e transformou numa realidade. Vai ser colocada sobre a FURB a denominação que ela conquistou de direito há muito tempo, com garra, enfrentando grandes dificuldades econômicas, climáticas, sociais. Por isso é um momento histórico. E eu espero sinceramente que isto marque também a deflagração de um processo de valorização das coisas de Santa Catarina no campo da educação. Nós construímos um conjunto de processos importantes. Recentemente, o Plano Estadual de Educação é um modelo nacional.
Desde 83 que nós partimos para o debate nas bases da sociedade catarinense e vimos com satisfação que o Ministério da Educação adotou o mesmo procedimento agora no final do ano de 85. Mas eu quero aqui registrar e consignar o meu cumprimento ao corpo docente, aos alunos, ex-alunos, dirigentes e ex-dirigentes desta instituição que tanto nos orgulha e que hoje vive um dia de festa. Governador, a educação em termos de Santa Catarina, no âmbito primário, ginasial, preparativos para a universidade, com a democratização na educação, o senhor já está notando os primeiros efeitos desses novos rumos da educação em Santa Catarina? Sem dúvida alguma. Além daquele grande mergulho que nós demos em direção à realidade da base da sociedade, um debate que envolveu mais de 1,5 milhão de pessoas, nós podemos anotar hoje algumas marcas impressionantes. Construímos 2.600 salas de aula em menos de 3 anos de governo. Dá uma média de 2,5 salas por dia. Construímos e equipamos essas escolas graças ao apoio da comunidade. Criamos o programa, o Fundo de Apoio ao Estudante Carente de Terceiro Grau, instituído aqui na FURB. O primeiro convênio foi firmado, o decreto foi assinado aqui na FURB, resgatando um compromisso da Carta dos Catarinenses de apoio ao estudante carente de terceiro grau. Já atendemos até hoje mais de 13 mil estudantes de terceiro grau, ou seja, estudantes de ensino superior. Criamos o programa do sacolão escolar. O programa da alimentação escolar funciona em Santa Catarina perfeitamente, ou de uma maneira muito acima do razoável. Há que se notar ainda a eliminação do terceiro turno nas nossas escolas. É o primeiro estado do Brasil que eliminou da rede pública oficial esta chaga, que era aquele turno intermediário entre 11 da manhã e 2h30 da tarde, dando um ensino precário, que dava um ensino precário. Nós conseguimos eliminá-lo da rede pública oficial. Expandimos consideravelmente o serviço, a obtenção de serventes, contratamos mais de 1.500 através das associações de pais e professores. Enfim, fizemos agora no fim do ano, tomamos 2 providências muito importantes. Mudamos o critério de avaliação, voltamos ao sistema de avaliação, mas um sistema de avaliação aperfeiçoado, aprovado pela sociedade, pela Assembleia. Revogamos a promoção automática que existia com o avanço progressivo e fizemos a eleição para diretor de escola. Mais do que havíamos prometido, porque eu não havia prometido isso. Mas dentro da busca da participação da comunidade, foi possível fazermos isto sem trauma. E no dia 21 de dezembro, Santa Catarina assistiu a este espetáculo democrático. Democracia aqui começa na escola. Governador, uma pergunta que o Estado todo faz. O senhor fica no governo até o final? Primeiro, eu sou um homem com muita consciência da responsabilidade de ser governador. Especialmente num momento de dificuldade como a que nós estamos atravessando agora. Eu não tenho, por isso, nenhuma ambição pessoal, sinceramente. Eu tenho consciência de que é uma grande honra, na minha idade, nas minhas circunstâncias, ser governador de Santa Catarina e arcar com esta grande responsabilidade. Agora, eu me disponho a ser candidato, não posso ser candidato a deputado federal, porque isso seria esbarrar com muitos companheiros. Me disponho a participar de um processo solidário, de um projeto solidário, sou candidato, portanto, a senador. Vou colocar meu nome à disposição do partido, mas não quero falar muito sobre isso agora, porque nós estamos em racionamento de energia elétrica. Nós estamos, portanto, correndo o risco de ver empregado, operário das empresas, perder seu emprego. E isso é a nossa prioridade. A estiagem no oeste representou uma perda de safra vultosa. Nós estamos lutando para acabar com essa discriminação sobre o agricultor catarinense. Nós estamos lutando de todas as formas para prosseguir as obras, para iniciar novas. A minha candidatura a Senado é uma coisa do meu partido, por enquanto. E eu desejo ser candidato, dentro do possível. Governador, a última pergunta, que eu sei que o senhor tem muito compromisso, é a sua visita a Brasília, juntamente com o governador Richa e o governador do Rio Grande do Sul. Não foi proveitosa, houve até uma certa discriminação por parte do governo federal contra os estados do Sul. Como que o senhor ainda sente até hoje aquela visita? Olha, eu fiquei com pena do presidente e fiquei com pena de todos os seus correligionários, do PMDB e do PFL. Porque, sinceramente,
vão cometer injustiça assim em outro lugar. Isso é uma brincadeira, é um quase deboche. Eu acho até que o presidente não praticou isso deliberadamente. E lamento que o PMDB, que quando nós conseguimos, na época da enchente, aquele crédito de emergência para o pequeno produtor rural catarinense com 60% de encargo fixo, que equivale hoje a menos de 30% da correção monetária, alguns deputados do PMDB, principalmente do Oeste, por exemplo, o deputado federal Cacildo Maldaner, passaram a dizer que isso era que nós estávamos cometendo uma injustiça porque 60% era muito. Nós temos gravação desse tipo de declaração. Agora, o governo que eles apoiam, em cujo âmbito eles nomeiam, se lançam com voracidade para disputar cargos, chegam até a sortear cargos, este PMDB chega a sortear cargo, de tanta voracidade que tem, no alto jeito tem que disputar na cara ou coroa. Esquece o povo, esquece os discursos. Eu lamento profundamente, não pelo presidente, mas pelo tipo de político que pelos tipos de políticos que os estão apoiando. O senhor acredita que... Esta gente do PMDB e do PFL tem tanta influência para nomear, para demitir, para obstruir processos de Santa Catarina, não deixa o presidente ciente que ele está cometendo uma injustiça com quem trabalha. Porque o pequeno produtor rural catarinense é um orgulho para o Brasil. Essa gente teve um Natal triste, perdeu a safra do feijão. Essa nossa gente não merecia esse desrespeito. Nós vamos continuar lutando, porque a nossa causa é justa. E eu não aceito não. Não aceito este não, porque ele é injusto. É a equipe do governo que formou a máfia contra os estados do Sul, governador? Não sei, eu espero que não. Agora, se o governo pode socorrer o comíndio, auxiliar, botar dinheiro lá dentro, se o governo pode oferecer para este processo de malufismo desenfreado que a Frente Liberal desenvolve, oferecendo dinheiro público para os prefeitos mudarem de partido, isso é malufismo, ou seja, é o que seria o malufismo. Eles estão praticando aquilo que eles diziam que o homem era. E praticando em alta escala. Em alta escala. Oferecendo água para loteamento de gente influente. Oferecendo recursos para qualquer prefeito como se fosse mesada. Então, essa gente que tem dinheiro para fazer isso, que tem dinheiro para oferecer crédito normal, não é crédito de emergência, a 35% da correção monetária para o Nordeste, e, ironicamente, esse dinheiro vai bater na mão dos mesmos. Vai bater na mão dessa gente esperta, que mudou de partido para que não houvesse mudança alguma. Presta bem atenção. Isso está escrito no livro do Leopardo, do Giacomo Tomasi de Lampedusa. Quando na Sicília, em 1890, o movimento socialista se expandia sob a liderança de um senhor chamado Tancredi Tancredi. Esse livro foi escrito em 1950, não foi escrito agora não. O Tancredi Tancredi promoveu o casamento da Angélica, sua sobrinha, com o Jean Paulo, que era o chefe do movimento socialista. E o filho dele, indignado, veio perguntar: mas meu pai, o senhor vai permitir que a sua sobrinha case com este socialista? Aí o capo, né, o chefe siciliano, disse o seguinte: meu filho, eu não mudei, mas é preciso que nós mudemos para que não haja mudança alguma. Foi isto que essa gente esperta fez. E agora está levando dinheiro subsidiado para o Nordeste para ir para o bolso dos mesmos. E todo mundo sabe disso. Eu recebi um telefonema de solidariedade de uma nordestina do Rio Grande do Norte, dizendo que ficava revoltada com o não para o agricultor do Sul. Porque não é não para o governador, é não para um modelo que o Brasil devia cultuar e respeitar. Então essa gente tem dinheiro para instalar um escritório de advocacia para atender uma favela do Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça botou 2 bilhões. Essa gente que tem dinheiro para criar 4 ministérios não tem um pouco de recursos para subsidiar o crédito de emergência para o pequeno produtor rural do sul do Brasil e de Santa Catarina em particular?
Essa gente quer um não. E vai receber. Eles vão receber o troco na urna. No voto contra que vai surgir neste 15 de novembro, multiplicado em relação ao voto contra que já surgiu em 15 de novembro de 85. Se você me permite dizer, o PMDB era o partido ônibus. Fernando Henrique Cardoso definiu o PMDB como o partido ônibus. O sujeito brigava com a mulher, entrava no ônibus do MDB. Corinthians perdia o jogo, entra no ônibus. Brigou com o vizinho, entra no ônibus. O ônibus chegou ao ponto final, que é o poder, pelo atalho que execrava o colégio eleitoral e com o motorista mais inesperado, o presidente José Sarney. Aí, o que estava dentro do ônibus se dividiu em 3 partes. Uma parte assumiu as escrivaninhas do poder, desceu do ônibus, está governando o país. Acabou com a inflação, baixou o preço do café, não sobe mais a gasolina, eliminaram as mordomias, executaram a reforma agrária, fizeram a reforma tributária, enfim, estão governando. O outro terço está com um pé no estribo e outro pé no chão. Um pé no chão eles nomeiam o irmão, há vários casos, né? Nomeiam o sogro, demitem o agente do Fundo Rural, enfim, governam, exercem influência. Com o pé que está no estribo ainda faz discurso de oposição. Você vê uma porção deles ainda falando como se oposição fosse, enganando o povo. E o outro terço ficou dentro do ônibus porque não se conforma. Porque isto que este governo está fazendo não tem nada a ver com as promessas de moratória, de fora com o FMI, né, de respeito ao cidadão. Então, tem um grupo que está dentro do ônibus em sinal de protesto. Alguns até já saíram pela porta de emergência, como é o caso do senador Jair Barreto, que teve a coragem de não participar de um governo que não tem nada a ver com o discurso do PMDB. O ministro Fernando Lira, apesar de ser ministro, está dando tiro ainda. Está batendo em retirada, como no Faroeste. No Faroeste tem aquela cena do sujeito que vai saindo do salão, né, do bar, de costas, mas sai atirando. Ou seja, sai procurando preservar o seu discurso. Este é o PMDB. Este é o PMDB que está apoiando, mas não apoiando, nomeando, mas não quer assumir a responsabilidade de um governo que não o agrada, mas com o qual ele compartilha a cama e a mesa. Nós temos uma missão: tentarmos ser a voz do povo, com todas as dificuldades. Com todas as dificuldades. Com todas as coisas erradas que praticamos, com os equívocos que a cúpula do meu partido praticou. Até porque boa parte da cúpula já saiu. Mudou para que não houvesse mudança alguma. E nós vamos seguir nessa trilha. Se o povo perceber as coisas, eu acho, e achar que este conjunto de pessoas pode merecer a sua credibilidade, nós teremos vez. Se não, vamos para casa. Muito obrigado, governador Espiridião. A mim, eu acredito que foi o mais longo e mais veemente pronunciamento do governador do estado de Santa Catarina nos últimos meses, nesse processo todo que vem se verificando na administração federal e estadual. José Carlos, tem mais alguma novidade daí? Pois é, meu caro, gostei muito do pronunciamento do governador. Realmente fazia tempo que ele não se pronunciava através da imprensa desse jeito como ele se pronunciou, né? Mas o grosso da coisa, por enquanto, está aí contigo, né, Rolim? Você está com todas as autoridades aí no saguão da FURB, aguardando a chegada do ministro Marco Maciel. E nós continuamos a postos aqui no novo prédio da Biblioteca Martinho Cardoso da Veiga. Aqui, por enquanto, não tem ninguém. Com certeza, assim que chegar o ministro, todas as autoridades o acompanharão e virão até aqui, onde o ministro vai inaugurar essa nova Biblioteca Central da Universidade Regional de Blumenau. Eu aproveito para dizer que, como universidade, a FURB passa a integrar agora um grupo de apenas 70 instituições no gênero em todo o país. Veja bem a importância desse momento, a importância da transformação da FURB em universidade. É ela e mais 69 universidades em todo o Brasil, meu caro Milton Rolim. Daí a importância realmente desse momento, um momento muito importante para o ensino superior de Santa Catarina e, por que não dizer, do Brasil. Um momento muito importante para Blumenau. Realmente
o Arlindo Berna, o vice-reitor, Braulio Maria Schlegel, todo o pessoal ligado à FURB, toda a comunidade blumenense realmente estão de parabéns nesse momento. E o Marco Maciel ainda não chega por aí, né, Milton? Não, ainda vai demorar um pouco. Eu acredito que houve um atraso no desembarque em Navegantes e o trânsito de Navegantes até Blumenau não é muito fácil. Então aquele aparato todo de segurança, eu acredito que vai demorar mais uns 20 minutos, talvez até meia hora. Esse foi o nosso primeiro contato direto da FURB. Ô, Rolim, Ok. eu tenho mais uma informação. Acho que é explicável o atraso do ministro Marco Maciel para chegar aqui na FURB. A informação que eu tenho é que ele antes iria dar uma passadinha no Conjunto Educacional Pedro II. Ele, acompanhado do senador Jorge Conder Bornhausen, o presidente nacional do PFL, e o deputado federal Paulo de Freitas Belro. Acho que é explicável esse atraso dele ainda não chegar aqui na FURB. Ele está dando uma passadinha lá no Conjunto Educacional Pedro II, que é um dos maiores conjuntos mais bem estruturados do interior do estado, meu caro Milton Rolim. Bom, o governador Espiridião Amin já chegou, o prefeito Dalto dos Reis deverá chegar também acompanhado de Jorge Bornhausen, que ciceroneia o ministro. Estará presente também José Martins Romeu, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Debré Galvão, subsecretário para o Desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior, e todos os integrantes da comissão de acompanhamento do processo da transformação da FURB em universidade, coordenada pela professora Zilma Parente de Barros, que também representará o reitor da Universidade Federal da Bahia. Aqui, há poucos instantes, eu estive conversando com reitor e professores da Universidade de Passo Fundo, também representantes de Santa Maria e de outras universidades do Rio Grande do Sul, inclusive da capital. Dentro de instantes, nós voltaremos em definitivo quando o ministro Marco Maciel aqui estiver presente para a solenidade de instalação da FURB. Que é o homem que vai comandar aqui a assinatura dos convênios com as universidades dos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele dá detalhes como serão esses convênios. Senhor Derblay Galvão. Serão assinados nesse momento, ou daqui a algum momento, convênios com as instituições de nível superior do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, num total de 21 instituições. Esses recursos serão repassados para atender os projetos Biblos, que é biblioteca, microcomputadores e um projeto oficina de recuperação do equipamento das universidades, dessas instituições conveniadas. Esses recursos estão dentro do programa A Nova Universidade, aprovado pelo senhor Presidente da República e implementado pelo MEC. Esses recursos totalizarão, nessa oportunidade, 48 bilhões de cruzeiros, distribuídos entre esses 3 programas que serão inicialmente contemplados. É um programa, a Nova Universidade, que visa especificamente a graduação e está dirigido para a graduação das instituições e tem um valor total dele de 1 trilhão de cruzeiros. Os demais recursos serão distribuídos de acordo com os projetos que serão apresentados pelas instituições. As instituições farão esses projetos, encaminharão ao MEC e depois da análise depois de aprovados e analisados aprovados, serão repassados os recursos às instituições. Nesse instante, esses recursos serão repassados independente de projetos. São para atender apenas esses 2 programas. Quantas universidades no sul do Brasil serão beneficiadas com esses convênios do projeto Nova Universidade? Inicialmente, ontem foram assinados em Brasília 43 convênios com 43 instituições. Hoje serão assinados 21 convênios e hoje ainda em Recife o ministro assinará mais 21 convênios com instituições, totalizando 85 instituições que serão beneficiadas nessa primeira etapa. Quer dizer que após a assinatura desses convênios aqui em Blumenau, com essas universidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o ministro volta ainda hoje para Recife e lá em Recife assine mais convênios com universidades nesse projeto Nova Universidade. Exatamente isso. Ele sai daqui diretamente ao Recife e teremos uma cerimônia lá em Recife semelhante à que vai ser realizada daqui a poucos instantes, aqui em Blumenau, lá em Recife, para assinatura de mais 21 convênios com 21 instituições de ensino superior. Quer dizer, portanto, a agenda do ministro Marco Maciel está
totalmente voltada para a assinatura de convênios em torno do projeto Nova Universidade. Nesses 2 dias, sim. E a agenda dele sempre é muito ocupada, é uma agenda que se estende até a madrugada, e de maneira que quando ele não está trabalhando até a madrugada, ele está voando como agora. Vocês estão observando que ele saiu de Brasília hoje, está aqui em Blumenau, vai a Recife e possivelmente ainda hoje de noite ele esteja de volta em Brasília. O ministro, ele está para pegar aí a chefia do Gabinete Civil, e antes dele pegar a chefia do Gabinete Civil, ele vai ficar algum tempo ainda no Ministério da Cultura. O senhor tem uma ideia mais ou menos do que ele pretende realizar ainda, as prioridades para ele antes de deixar o Ministério da Educação e Cultura? O ministro Marcelo é um ministro que ele não para nunca. O fato dele ir para a Casa Civil, eu tenho certeza que ele vai continuar implementando, continuar exercitando uma série de ideias que ele tem, e até o último instante. E um detalhe muito importante que eu quero deixar registrado é que esses convênios que estão sendo realizados agora não são em função ou pelo fato dele estar indo para a Casa Civil que ele está fazendo esses convênios. Realmente isso está dentro de uma programação estabelecida desde o ano passado. Quer dizer, nós temos um cronograma a executar e estamos executando esse cronograma independente da possibilidade, que na hora era uma possibilidade dele ir para a Casa Civil. Hoje é uma realidade, mas ele está dentro de um cronograma, de uma definição de programa dentro do MEC, assinatura desses convênios, para que não fique parecendo de que ele, na última hora, está assinando esses convênios em função da mudança de ministério. Absolutamente. Está dentro de uma programação já estabelecida desde o ano passado, que nós estamos executando à risca, mesmo nesse período que normalmente há uma certa paralisação de atividades. A ida do ministro Marco Maciel para a chefia de Gabinete Civil, há alguma alteração dentro do Ministério? Por exemplo, o senhor continua como subsecretário da Secretaria de Educação Superior? Eu não posso saber disso. É difícil a gente prever isso, né? Porque a equipe é uma equipe que ele conseguiu montar, que ele montou. Eu por exemplo, sou do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria, fui ex-reitor da Universidade de Santa Maria, mas encontrava-me em Brasília trabalhando no CNPq. O outro subsecretário é também um ex-reitor do Ceará, veio especificamente para assumir a subsecretaria também na CESU, na Secretaria de Educação Superior. O professor Gamaliel é um ex-reitor da Universidade Católica de Minas, de maneira que a gente não sabe, a administração que vai chegar é que vai decidir, né? Nós somos uns operários da educação e estamos aí prontos para colaborar. Mas vocês continuam atuando dentro da educação. Atualmente, agora com o ministro Marco Maciel, ainda como ministro da Educação, e essa composição do seu ministério ainda intacta como está agora, como é que se pretende resolver alguns problemas? Por exemplo, temos aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem uns professores que querem entrar em greve. Muitos estudantes reclamam a alta taxa das mensalidades. Como é que vocês avaliam esses problemas antes do ministro deixar o Ministério da Educação? Ele pretende deixar isso resolvido? Como é que fica a situação? Bom, isso aí é um problema que não se resolve assim tão facilmente, né? Quer dizer, é um problema que vem se arrastando há muito tempo. Os altos custos das atividades universitárias trazem realmente esse aumento e a inflação que está aí, que ninguém pode esconder esse fato, trazem esses altos custos das anuidades. Agora mesmo o Conselho Federal fixou as novas bases da anuidade para esse primeiro semestre dentro do IPCA, do novo IPCA. Realmente é difícil para quem paga, mas também é difícil para quem tem que manter a universidade. Tem que reconhecer que é difícil, por exemplo, uma instituição particular manter uma atividade de alto nível e que é desejado para a graduação, para a educação, sem aumentar essas anuidades, porque realmente a inflação está comendo praticamente até o patrimônio de algumas instituições. Não é muito fácil de resolver esse problema, mas o governo está atento e tem que achar uma solução a curto prazo. Agora, não acredito que ela possa ser feita ou tenha uma solução ainda em poucas semanas, praticamente 5 dias que faltam para terminar o mandato do nosso ministro Marco Maciel. Com relação à Universidade Federal, as universidades federais sempre tem havido uma certa preocupação dos professores com relação a salários.
Mas realmente agora as autarquias foram aumentados 89,35% dos salários agora em janeiro. Então, foi dado a todos os funcionários públicos federais esse mesmo aumento, inclusive inicialmente 75% e depois mais um acréscimo de 14,35%, que deu 89,35%. Na realidade, o que as fundações estão aguardando ainda é a isonomia das fundações, e esses processos todos do plano de salário encontra-se ainda em análise na CEPLAN, e eu tenho a impressão que ainda depois, ou essa semana, ou no máximo na semana do Carnaval, esses planos serão aprovados e implementados, porque eles têm vigência a partir de 1º de janeiro, de maneira que não há grandes problemas com relação a isto. Antes de continuar a entrevista com o senhor Derblay Galvão, subsecretário de Segurança de Educação Superior, eu queria ver se o companheiro Milton Antônio Rolim tem alguma urgência, se o ministro já chegou, e se ele achar por bem, de repente, interromper a entrevista aqui, a hora que o ministro chegar, ele pode intervir que tem prioridade. Enquanto isso, eu iria conversando aqui com o senhor Derblay Galvão, subsecretário de Segurança de Educação Superior. Rolim. Bom, Zé Carlos, eu estou aqui com a delegação do Paraná, a secretária de Educação e Cultura do Paraná, professora Gilda Poli, também o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Evaldo Podolan. Você pode concluir daí que eu volto daqui já com um trabalho um pouco mais amplo, ok? Tá bom, então só queria fazer mais uma pergunta aqui para o senhor Derblay Galvão, subsecretário da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Okay. Tá bom, então só queria fazer mais uma pergunta aqui para o senhor Derblay Galvão, subsecretário da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura, perguntando para ele com relação à transformação da FURB Universidade. Ela faz parte de 70 universidades agora, né? Eu gostaria de saber do governo da Nova República, principalmente na gestão aí do ministro Marco Maciel, quantas universidades foram transformadas durante o tempo que ele esteve no Ministério? Bom, esse é um processo que já se iniciou o ano passado. As cartas consultas são encaminhadas ao Conselho Federal de Educação, e depois de aprovada a quarta consulta tem uma fase de acompanhamento de 18 meses. Eu estou muito tranquilo para falar isso, porque eu fiz parte da comissão que fez o acompanhamento da FURB. Eu estive aqui várias vezes aqui em Blumenau, e acompanhando todo o desenvolvimento desse processo da FURB. Então eu me considero hoje também um dia muito feliz, porque tem uma parcela dentro desse contexto de transformação da FURB em Universidade Regional de Blumenau. Juntamente com o reitor de Passo Fundo, o Guareschi, e a conselheira Zilma Parente, nós fizemos parte desse grupo que culminou, na realidade, com a aprovação do Conselho Federal da transformação da FURB em Universidade Regional de Blumenau. Mas esses processos, então, têm uma caminhada longa, e eu, como da FURB também aqui, teve uma caminhada longa em torno de uns 2 anos, possivelmente. O seu acompanhamento foi em torno de 18 meses. Mas nesse período foram criadas algumas universidades, como a de Juí, do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina 2, que é a FURB e a UDESC. Depois em São Paulo é que foram criadas mais algumas. Depois? Nesse período agora de dezembro. E depois da FURB, quantas foram criadas? Acho que nenhuma. Tem impressão que só a de Santos. A de Santos que foi assinado ontem a aprovação do processo. Mas foram a de Ribeirão Preto, a de Ribeirão Preto, a de São Francisco, em Bragança Paulista, que eu também fiz parte do processo. A UDESC também eu fiz parte do processo de acompanhamento, fiz acompanhamento de 3 universidades, a de São Francisco, a UDESC e a de Blumenau. Deve ser em torno de umas 7 universidades que foram aprovadas em torno do ano passado para cá. O senhor que acompanha todo o processo, então, aqui da FURB, como é que o senhor compara esse processo da transformação da FURB Universidade com outros processos de outras universidades brasileiras? Bom, eu posso assegurar, nenhuma razão por estar aqui presente, nem por ter acompanhado, que a FURB já era uma universidade. Ela já tinha toda a estrutura de universidade, já funcionava como universidade, tinha status de universidade. E realmente a transformação foi só um processo normal do Conselho Federal, um acompanhamento normal, com pequenos ajustes que foram feitos aqui. Ela estava pronta para ser uma universidade, ela esteve sempre pronta, através das suas administrações, ela teve um caminho sempre muito dirigido e muito certo. Praticamente ela era uma universidade, ela apenas agora recebeu o respaldo oficial.
Muito obrigado, então, ao Derblay Galvão, subsecretário da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Milton Rolim, agora segue você daí. Bom, eu estou ao lado da secretária de Educação do Paraná, professora Gilda Poli, que vem prestigiar este acontecimento aqui na oficialização da FURB. Bom dia, secretária. Como que está a educação no Paraná? A educação no Paraná está, como em todo o Brasil, tentando sair de seus desafios históricos, isto é, altos índices de evasão e repetência. Posso dizer que nesses 3 anos de gestão do governo Richa, conseguimos no Paraná, em relação à primeira série do primeiro grau, diminuir em mais de 10% o índice de repetência, o que significa um esforço concentrado para superar esse problema histórico. Secretária, de todos os desafios que a educação enfrenta no Brasil, especificamente no Paraná, qual o maior desafio que a senhora já encontrou até hoje diante da pasta? Olha, os desafios na área de educação são tantas. Em relação à qualidade de ensino, exatamente evasão e repetência. Em relação ao professor, o abandono em que ele esteve relegado por todo estes últimos períodos de governo. E em relação à organização social, a completa e total desmobilização da sociedade brasileira. Então, estes pontos é que nós atacamos em nossa gestão e podemos dizer com prazer que recuperamos muitas injustiças em relação ao professor, e o que não significa que ele já esteja numa situação privilegiada. É preciso recuperar muito mais. Em relação à evasão e repetência, eu disse que os nossos esforços já começam a produzir resultados. Em relação à mobilização social, há algumas ações que são sementes desta mobilização. Então, é um trabalho que eu digo sempre de plantar sementes. Secretária, a Assembleia homologou no ano passado, da autoria do deputado Rubens Bueno, a estadualização da Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão. O governo Richa terá condição de instalar ou não? Olha, a Assembleia realmente homologou, mas como a Assembleia não pode legislar sobre matéria que signifique despesas, esta é uma lei que não existe, ela não foi nem sancionada. Cascavel está em idênticas condições ou não? Não, Cascavel também não recebe recursos estaduais. E quanto à federalização de alguma universidade do Paraná, há alguma possibilidade, pelo menos agora, porque já os governadores do Sul estão se queixando de discriminação? Olha, eu diria a vocês que quem pode responder é o ministro da Educação. Como o nosso ministro, Marco Maciel, está saindo para ocupar a Casa Civil, temos que esperar a mudança do Ministério para continuar gestionando nesse sentido. A Secretaria de Educação do Paraná não deixou de trabalhar nem um instante para isso, mas também, num curto período de gestão de Marco Maciel, não era possível que ele resolvesse todos os problemas. Muito obrigado à secretária Gilda Poli. Eu vou conversar rapidamente com o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Evaldo Podolan, que foi meu companheiro de Colégio Santa Cruz em Castro. Bom dia, reitor. Bom dia, Milton. Foi um prazer enorme revê-lo aqui na cidade de Blumenau, especialmente nesse dia em que a cidade de Blumenau está ganhando a sua universidade. No dia de hoje nós estamos aqui para participar não só da assinatura de convênios do Ministério de Educação com as universidades do sul do país, mas também para trazermos um abraço à cidade de Blumenau, à sua universidade, ao seu reitor, professor Arlindo, pela instalação que ocorre no dia de hoje dessa universidade. Realmente a cidade de Blumenau, a região de Blumenau, está toda ela de parabéns pelo fato de ter, a partir de hoje, oficialmente instalada e criada a sua universidade. E para mim, particularmente, foi uma alegria enorme revê-lo
no seu trabalho, no seu dia a dia, aqui nessa querida, carinhosa e tão gostosa cidade de Blumenau. Foi um prazer enorme estar aqui com você, tenho certeza disso. Como que está a nossa Universidade de Ponta Grossa? A Universidade de Ponta Grossa vai indo muito bem, graças a Deus. Muito bem é relativo, porque a Universidade Brasileira como um todo encontra hoje sérias dificuldades para se manter, encontra sérias dificuldades para marchar junto com a nova república para que se instalou recentemente no país. Mas dentro das dificuldades naturais, ela vai indo bem. Muito obrigado, foi o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Evaldo Podolan. José Carlos, eu daqui a pouquinho, aliás, deixa eu ver, parece-me que o ministro está chegando agora. Então eu vou ficar por aqui, já que o ministro está chegando e vai ser iniciada então a solenidade de instalação da FURB. Ele está cumprimentando o governador Espiridião Amin. Eu vou ver, deixa eu ver se meu fio vai até lá. Vou encontrar o ministro Marco Maciel. Vamos lá, o pessoal todo colaborando e nós vamos então carregando a unidade móvel da Rádio União, única emissora presente, transmitindo com exclusividade este grande acontecimento que é a oficialização da FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau. Hoje, neste memorável dia 7 de fevereiro, eu acho que enroscou meu fio lá, eu vou ter que esperar o ministro aqui, ele está conversando agora com a secretária de Educação do Estado do Paraná, professora Gilda Poli. E também cumprimentando o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Evaldo Podolan. E demais reitores das universidades, funcionários do Ministério da Educação e Cultura e demais autoridades do ensino brasileiro. Ministro Marco Maciel, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo, ministro. A Rádio União de Blumenau, falando diretamente da FURB. Estou diante do ministro e quero trazer em primeira mão a palavra do ministro. O ministro está conversando com reitores e autoridades do ensino de Santa Catarina e em seguida vai conversar com os ouvintes da Rádio União. Está atendendo solicitamente a todos, aqui acompanhado das autoridades estaduais. Eu não sei se vai ser possível conversar com o ministro, porque ele está realmente cercado de todas as autoridades, cumprimentando a todos, e fará o seu pronunciamento oficial e dará uma entrevista coletiva depois no Salão 9. Quem é que acompanha o ministro aí? É o Jorge Bornaz, está presente? O Paulo Melo? Também, todas as autoridades e também deputados estaduais. O senhor Jorge Bornaz está aqui em nossa frente. Deputados estaduais e federais, inclusive o prefeito Dalto dos Reis está aqui. Eu vou procurar trazer o prefeito rapidamente aqui, neste flash de reportagem que realizamos com exclusividade para a Rádio União, falando da importância da oficialização da FURB. Prefeito, como é que foram as férias e como é que está o trabalho? As férias foram boas, já retornamos, já assumimos principalmente aqueles problemas que eram mais emergenciais, aquilo que estava em pauta, e hoje Blumenau, assim como todo o Vale do Itajaí e Santa Catarina, registra um fato histórico, não apenas a grande honra de termos o ministro da Educação, Dr. Marco Maciel, na cidade de Blumenau, mas principalmente a assinatura que vai transformar a nossa fundação universitária, a nossa faculdade, a nossa querida FURB, em universidade. E naturalmente que a partir deste evento, neste patamar a mais que se sobe na hierarquia e na necessidade de transformá-la num futuro em federalização que entendemos deva ser um trabalho a ser desenvolvido a partir de agora, logicamente na busca daquilo que é o grande anseio da comunidade universitária, qual seja a gratuidade do ensino. O não pagamento das mensalidades que hoje são normais, até porque em determinada hora, ao longo desses 20 anos de governo federal que tivemos, de ditadura, nós tivemos o incentivo à privatização do ensino. E hoje nós temos uma grande luta a ser travada nos próximos anos, qual seja a transformação novamente daquilo que foi entidade privada de ensino em federalização, consequentemente fazendo com que as portas das nossas universidades por todo o Brasil pudessem oferecer acesso a todos aqueles menos aquinhoados com recursos. Eu me parabenizo com a comunidade de Blumenau, com a comunidade do Vale do Itajaí e de Santa Catarina, por este evento que nós vivenciamos hoje na cidade de Blumenau. Muito obrigado, prefeito Dalto dos Reis, retornou das suas férias e está agora trabalhando
e vem prestigiar este acontecimento. Ciceroneando, recebendo em nome da comunidade de Blumenau as autoridades que contam hoje com a presença do ministro Marco Maciel aqui na cidade de Blumenau, que dentro de alguns instantes vai oficializar a FURB como Universidade do Vale do Itajaí. José Carlos. Pois bem, já que o ministro está cercado de autoridades, hein? Com certeza os cumprimentos iniciais, né? E nós continuamos a postos aqui na nova biblioteca da FURB. Assim que eles fizerem os cumprimentos a eles, com certeza eles vão se dirigir para cá. E aqui está tudo a postos, aqui vai ser a assinatura dos convênios com as universidades do Paraná, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E depois prossegue a programação, né? Vai ser tudo aqui, né? Vai ser tudo aqui na biblioteca, inclusive a solenidade de instalação da FURB e a Universidade Regional. Essa instalação ela vai ser feita através da assinatura da portaria ministerial, homologando o parecer número 726/85 do Conselho Federal de Educação, de 6 de novembro de 1985, reconhecendo a FURB e a Universidade. Essa portaria será assinada aqui na biblioteca, na nova biblioteca da FURB. Como é que está o ministro aí? Está muita autoridade aí, Ronaldo? Muita gente, e o saguão aqui é pequeno para o número de gente, de autoridades e de convidados especiais que estão aqui prestigiando a visita do ministro, e convidados que daqui vão se encaminhar pelo corredor central do pavimento térreo até o novo prédio da Biblioteca Central da FURB. Haverá a cerimônia de assinatura de convênios entre o Ministério da Educação e universidades dos estados de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, e após o hino nacional, que será executado aí, no seu posto aí, José Carlos. Bem aqui já estamos a postos, aguardando aí, assim que o ministro sair daí desse posto seu, né? Ele vem para cá e a gente vai tentar entrevistá-lo aqui. Se você não conseguir entrevistá-lo aí, nós vamos tentar aqui, com certeza aqui ele vai ter mais tempo, né? Vai ser menos procurado pelas autoridades, porque aí sempre, chegada é sempre assim, né? Aqui inclusive foi difícil. Agora ele vai promover, depois do hino nacional, a instalação oficial da Universidade Regional do Blumenau, com a assinatura da portaria ministerial homologando o parecer número 726/85 do Conselho Federal de Educação de 6 de novembro do ano passado, reconhecendo a universidade. Depois a assinatura do despacho ministerial homologando os ordenamentos jurídicos, estatuto e o regimento interno da Universidade Regional de Blumenau. O ministro em seguida empossará o professor Arlindo Barnett no cargo de reitor pro tempore da Universidade Regional de Blumenau. Discurso do reitor da Universidade de Blumenau, professor Arlindo, será seguido do discurso do prefeito Dr. Dalto dos Reis, depois o magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, professor José Raimundo Martins Romeu, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Federais. Haverá em seguida o discurso do governador do estado, Dr. Espiridião Amin, e finalmente o discurso do excelentíssimo senhor ministro da Educação, Dr. Marco Antônio de Oliveira Maciel. Haverá também, na sequência, a cerimônia ecumênica do prédio e das instalações da Biblioteca Central Professor Martinho Cardoso da Veiga, pelos reverendos freis Dalvino Munareto e pastor Nelson Wagner. Descerramento da placa será feito aqui. Depois de todas as solenidades aí na biblioteca, o ministro e autoridades voltarão aqui ao saguão para o descerramento da placa. E visita as instalações da biblioteca quando... Alô, Rolim. Oi. O ministro nesse momento está chegando aqui na biblioteca e agora nós vamos tentar pegar ele com exclusividade em primeira mão, já que você não teve condições de apanhar, né? Então nós vamos agora tentar aqui ouvir o ministro da Educação, Marco Maciel. Ministro, falando para a Rádio União aqui de Blumenau, o senhor chegando aqui na biblioteca, o senhor está para deixar aí o Ministério da Educação. O que representa a transformação da FURB dentro da sua atuação, da sua gestão no Ministério? Bom, eu acho isso muito importante porque representa um novo estímulo para a educação, e de modo especial a educação superior, nessa importante região do estado de Santa Catarina. E isso se inscreve também dentro dos esforços que o governo da República vem fazendo para assegurar uma melhor educação a todos. Porque nós não podemos ter uma nova república sem que tenhamos uma boa educação. O senhor vai para a chefia de gabinete civil e pretende pleitear a presidência da República. O senhor acha que a chefia de gabinete vai favorecer esse pleito seu? Olha, eu acho que falar em sucessão presidencial é cedo.
Nós não podemos falar em eleição presidencial antes de termos sequer feito a Constituinte. E os problemas que a educação enfrenta atualmente, ministro? Por exemplo, está aí a Universidade Federal de Santa Catarina com professores querendo entrar em greve e o estudante reclamando a carestia das altas taxas. Como é que o senhor pretende deixar resolvido isso antes ou vai deixar para o próximo ministério? Não, nós estamos encaminhando a solução desses problemas todos e acho que a educação tem dado passos muito significativos no sentido da melhoria da qualidade do ensino e também da democratização de oportunidades. E com relação à Frente Liberal, ministro, como é que está a estrutura da Frente Liberal em todo o Brasil? Acho que caminha bem, acho que sem maior problema. Agora o ministro já sentou aqui, a gente vai deixar para conversar com o ministro depois, porque agora as autoridades todas já cercaram, né? Eu fui o primeiro a chegar até o ministro, mas agora vamos deixar que dê andamento normal aqui da assinatura dos convênios. O reitor Arlindo Bernard está sentado ao lado esquerdo do ministro e eles vão para a composição da mesa. Nós vamos conversar agora com o senador Jorge Bornhaus. Senador, hoje acompanhando o ministro Marco Maciel. E a gente poderia não deixar falar de política também. A Frente Liberal, como é que está a Frente Liberal agora, atualmente, aí nesse ano de eleições, 1986? Vai muito bem, o partido está estruturado, realizou convenções em praticamente todos os estados da federação e nós temos certeza que vamos ter uma representação muito boa a nível de parlamentares na Assembleia Nacional Constituinte e iremos conquistar também diversos governos nos estados da federação. E com relação à coligação que se comenta tanto com o PMDB? Não há nenhum movimento ainda em relação à decisão da nossa posição política no estado e nós achamos que isso deverá ser batido e discutido em momento oportuno. Ninguém desconhece o namoro entre o Vitor Fontana e o PFL, inclusive havendo problemas de relacionamento entre o governador e o Vitor Fontana. Como é que está? O PFL está de namoro mesmo com o Vitor Fontana? Eu acho que o vice-governador Vitor Fontana é um homem público, do maior respeito, e a sua decisão partidária, se for de ingressar no Partido da Frente Liberal, será muito bem recebido. Senador Jorge Bornhaus, o senhor que já foi governador do estado, você acha comum essa briga que está havendo entre o governador Amin e o Vitor Fontana? Eu acho que eu não devo me pronunciar sobre esse assunto. Entendo que não me compete nesse momento dizer qualquer palavra a respeito de problemas administrativos do estado de Santa Catarina. Obrigado, senador Jorge Bornhaus, que falou com exclusividade para a Rádio União de Blumenau. Realmente houve uma invasão de autoridades aqui no novo prédio da Fundação da Biblioteca, que será inaugurada, da Fundação Universitária da Região do Blumenau. Vou conversar com o Neri Marquesan antes de começar as solenidades, antes de chamar os discursos. Neri Marquesan, momento solene, momento importantíssimo para a FURB. É um dia de festa para a universidade, que hoje finalmente passa a ser instalado pelo ministro Marco Maciel, e a inauguração dessa linda obra que está se dando à comunidade acadêmica e a toda a comunidade do Vale do Itajaí. Nós estamos todos de parabéns, o Vale e toda a comunidade acadêmica de Blumenau. Obrigado, Neri Marquesan, e começou as solenidades agora, a solenidade presidida pelo chefe de gabinete da reitoria, que é o Aloir Spengler. Nós vamos tentar se locomover, realmente está difícil a situação por aqui, porque o número de pessoas é muito grande, inclusive pisando no nosso fio aqui. Mas a gente vai tentar chegar até lá. Pois não, Rolim? Um registro até interessante. Nós que somos do Paraná e conhecemos o movimento das faculdades e universidades daquele estado, nós hoje vimos aqui até com satisfação, não com surpresa, o senhor Antônio Bordim, empresário de Foz do Iguaçu, vai conversar com o ministro, trouxe uma pasta com reivindicações inúmeras, com justificativas para a regionalização da Universidade de Foz do Iguaçu, que já é um projeto do empresário Antônio Bordim desde 1971, quando a gente militava no rádio de lá. Okay. Eu estou com o secretário de Educação aqui do... Bom, agora vai começar a solenidade, depois a entrevista do secretário de Educação, Macir Tomás, aqui. Ele estava aqui conversando comigo, mas agora vai ter que sentar porque começou a solenidade. Agora vamos acompanhar aqui a assinatura de convênio entre o Ministério... O Aloir Spengler aqui, que está comandando
a solenidade de assinatura de convênios com as universidades do estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Similar ocorreu ontem em Brasília com as universidades do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Haverá outra no final da tarde de hoje em Recife, envolvendo as universidades do Nordeste. A segunda cerimônia desta nossa programação prevê a instalação oficial da Universidade Regional de Blumenau. Finalmente, a terceira será a inauguração das novas instalações da Biblioteca Central Professor Martinho Cardoso da Veiga. Serão assinados neste momento convênios que totalizarão a importância de 48 bilhões 945 milhões 127 mil cruzeiros, dentro do programa Nova Universidade, de apoio à educação superior, para atender aos projetos Biblos, com 24 bilhões 17 milhões e 819 mil cruzeiros. Oficina, com 16 bilhões 102 milhões 469 mil cruzeiros. E micros, com 8 bilhões 824 milhões e 9 mil cruzeiros, com as seguintes instituições: Universidade de Caxias do Sul, Universidade de Ijuí, Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Regional de Blumenau, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Universidade Católica do Paraná, Fundação Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal de Santa Maria, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, Universidade Federal de Pelotas, Universidade do Rio Grande, Universidade Federal do Paraná, Universidade Católica de Pelotas, Universidade Estadual de Maringá, Universidade de Passo Fundo, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Usará da palavra neste instante o professor Gamaliel Erval, secretário da Educação Superior do Ministério da Educação. Portanto, o professor Aloyres Pengler está comandando a cerimônia aqui da assinatura dos convênios. Agora, estou com a palavra o professor Gamaliel. Excelentíssimo senhor governador do Estado, excelentíssimo senhor ministro da Educação, magnífico reitor, excelentíssimo senhor senador Jorge Bornaus, excelentíssimo senhor vice-presidente do Conselho de Reitores, senhores representantes do Conselho Federal de Educação, meu caro secretário adjunto, professor Debay Galvão, senhores reitores, minhas senhoras e meus senhores. Este ato reveste-se de especial significado para o sistema universitário, pois é o marco inicial de implementação do programa Nova Universidade, instituído pelo presidente José Sarney no dia 13 de dezembro passado. Consideramos importante ressaltar, nesta oportunidade, que este programa não foi pensado como uma proposta fechada de política e financiamento da educação superior. Trata-se de um instrumento aberto da programação e da mobilização dos meios para que as universidades possam revitalizar suas atividades fim e reconquistar sua credibilidade pedagógica, científica e sociocultural. Estamos conscientes de que a verdadeira renovação universitária decorre do trabalho cotidiano, do amadurecimento progressivo das instituições e do efetivo aumento da capacitação dos seus membros. A nova universidade não emergirá simplesmente por uma legislação definidora de reforma abrangente, mas da disposição e da competência dos senhores reitores, do comprometimento acadêmico dos professores e dos estudantes, respeitadas as especificidades de cada instituição, em decorrência de seu compromisso com a realidade local e regional. Portanto, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai assinar o convênio
a presença do ministro Marco Maciel. Ministro, nesse momento, assinando o convênio com o reitor da Universidade do Rio Grande do Sul. Apresenta aqui várias autoridades nessa solenidade, inclusive o reitor da UDESC, professor Lauro Zimmer, deputado Álvaro Correia, senador Jorge Bornaus e governador Esperidião Amin, Dalto dos Reis, prefeito municipal de Blumenau, o reitor Arlindo Bernat e todos os diretores das faculdades, diretores aqui de faculdades da Universidade Regional de Blumenau. Além das autoridades, também estão presentes alguns deputados federais e estaduais. Deputado federal, o Nelson Moro, também presente, secretários de Estado dos 3 estados, o diretor da 4ª UCRA, professor Valmor Bus, presidente da Eletrosul e presidente regional do PFL em Santa Catarina, Vilmar Dallagnol. Então, várias autoridades presentes aqui. Assinado, portanto, o convênio entre o ministro Marco Maciel e a Universidade do Rio Grande do Sul. Chamamos à mesa assinatura do outro convênio. Professor Paulo Roberto Pereira de Souza, reitor da Universidade Estadual de Maringá. Paulo Roberto Pereira de Souza, reitor da Universidade de Maringá, uma das universidades do Paraná. Também vai assinar o convênio com o ministro Marco Maciel. Eu não sei se o companheiro Milton Rolim está a postos com mais alguma informação. Nós aqui estamos acompanhando, você vê, uma solenidade meia lenta. Eu queria ver se o Rolim tem condições. Vamos para o próximo convênio. Elido Alcides Guareschi, reitor da Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo também presente aqui na FURB para assinar o seu convênio com o ministro Marco Maciel. Eu tenho que assinar rápido porque realmente a agenda do ministro Marco Maciel é bastante extensa hoje. Não só em Blumenau, como também em todo o Brasil. Realmente, conforme nós entrevistamos o subsecretário do Ministério, ele que está coordenando essa assinatura de convênios, a agenda do ministro prossegue em Recife, depois que ele sai daqui de Blumenau. Depois ele vai para o Aeroporto Navegantes e vai até Recife, onde também haverá assinatura de convênios no Recife, lá no norte do Brasil. O governador Esperidião Amin, conversando com o Marco Maciel. Realmente aqui é uma verdadeira invasão de repórteres e fotógrafos. Haverá assinatura de convênio entre o Ministério da Educação e a Universidade Regional de Blumenau. Convênio agora com o Ministério da Educação e a Universidade Regional de Blumenau.